Bom dia. Eu acho muito apropriado o título do evento, né? O nome do evento, Tempos de Transição. Porque, sobretudo, é um ambiente em que se vive o mercado de cinema, principalmente pelas transformações tecnológicas. E eu vejo mais, eu acho que a transição não é só as transformações tecnológicas, como também a capacidade de enxergar um mercado no cinema e no audiovisual. Isso também é uma transição importante. Eu sou economista, sou professor de Economia da Cultura, que é um campo que vem sendo construído e também vive uma transição enquanto constituição do campo. E já adianto uma coisa para vocês. Eu acho que o papel da economia, dentro do que se discute hoje como economia da cultura, e se vamos mesmo chamar de economia da cultura, passa, sobretudo, por, primeiro, reavaliar os seus instrumentos. Entender os instrumentos que a economia tem para lidar com o setor cultural, que são instrumentos que são utilizados na economia industrial, são utilizados na economia agrícola, enfim. A economia é um agregado de técnicas. Primeiro, entender em que medida essas técnicas elas são apropriadas para entender um bem cultural. Acho que isso é o primeiro passo de tudo. Acho que antes de se falar em economia da cultura, a gente tem que propor a discussão do que é economia. E o que é economia da cultura. Acho que desligou aqui, não? Não? Não tá. Gente, a economia, como agregado de técnicas, como instrumento para entender a realidade, ela tem seus parâmetros. E os parâmetros da economia não são simplesmente os parâmetros aqueles da Bolsa de Valores, da taxa de juros, da macroeconomia, isso é um lado da coisa. A economia, quando ela nasce como filosofia moral, ela abre uma série de instrumentos para entender o que é o valor econômico, como esse valor se forma, em que medida os agentes econômicos, eles satisfazem seu bem-estar, suas necessidades. Isso é economia. Eu diria que a economia é a ciência do bem-estar. E, enquanto ciência do bem-estar, cabe à sociedade definir os pressupostos desse bem-estar. O que é bem-estar? O que é bem-estar econômico? O que é satisfação de necessidades? Então, esse é um papo muito de filosofia mesmo. Então, a economia é uma ciência que nasce como filosofia moral. E daí, gente, aproximar isso à economia da cultura é teoricamente sim. Agora, no campo do instrumento, não está funcionando? Não está. Vamos tentar aqui. Bem que eu tinha percebido, né? O problema aqui de coordenação motora, de encaixar. Bem, oi. Tá, melhorou, né? Agora eu estou ouvindo. Agora sim. Enfim, já que vocês não ouviram a primeira parte, então vamos passar para os PowerPoints. Mas pode começar ali. Então, gente, voltando à ideia de discutir o que é a economia da cultura, né? Antes de discutir o que é a economia da cultura, eu queria ressaltar que dentro dessa mesa política... Vou fazer isso aqui que fica melhor. Política e mercado no audiovisual no contexto das novas mídias, eu sinto que posso contribuir aqui com a ideia de política e mercado. Pode passar, por favor? Ou melhor, mercado e economia no audiovisual. Pode passar. Enfim, eu trouxe para vocês aqui uma coisa simples que eu gosto de... Nós temos uma especialização em economia da cultura aqui na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos alunos de outras áreas disciplinares, jornalistas, sociólogos, arquitetos, enfim. E isso me permitiu, sabe, voltar um pouquinho ao que é trivial em economia, e voltando no que é trivial em economia, inclusive rever algumas coisas que para mim foram fabulosas. Então eu diria para vocês aqui que a economia como instrumento, eu falava de economia como filosofia moral, como ciência moral, do bem-estar, da utilidade. Agora, modernamente, a economia se converte numa ciência utilitarista. E hoje,
quando se fala na economia da taxa de juros, das ofertas, das demandas, da formação de precificação de ativos, da taxa cambial, é dessa economia que se fala. E é uma estrutura muito simples, assim. A economia, quando nasce como ciência utilitarista, ela olha para isso: oferta, demanda, preços e quantidades. Significa dizer o seguinte, que se, em tese, eu tenho um mercado de economia, seja ele qual for, agricultura, cultura, automóveis, se eu tenho esse mercado estabelecido, esse troço aqui vai funcionar. Ou seja, minha oferta vai encontrar minha demanda. Eu vou fazer meu filme, eu vou ter a demanda para esse filme, e essa demanda, ao se encontrar com a oferta, vai formar o que se chama de preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio, e está tudo no melhor dos mundos possíveis. Isso aí é a tal mão invisível do mercado. Ou seja, eu quero fazer um filme, eu sei que alguém demanda esse meu filme, então eu vou lá, faço o filme, eu tenho minha demanda. Nesse jogo de ofertas e demandas, eu chego na quantidade que eu devo ofertar pelo preço de mercado que existe, o agente que quer consumir paga um preço por aquele bem e se atinge o chamado equilíbrio em economia. Isso está por trás... Tem algum economista aqui na plateia? Não? Que bom. Posso falar bobagem, então, né? Enfim, isso está por trás da maior parte dos racionais de economia. O encontro da oferta com a demanda. Agora eu pergunto para vocês, será que isso funciona na prática, na vida real? Quantos aqui que são produtores de cinema, enfim, fizeram o seu filme e tiveram uma demanda muito abaixo daquela esperada, ou daquela que tornaria o filme sustentável? Não é? Ou ainda, será que o mercado funciona tão livremente assim? Será que quando eu faço um filme, eu tenho certeza que ele vai ser exibido no cinema? Será que não existem alguns gargalos, alguns pontos que, opa, parou, não tem. Não tem como exibir, não tem como distribuir. Será que as coisas são tão automáticas assim? E eu acho que isso é uma pergunta importante que tem que ser colocada para discutir economia do audiovisual ou economia da cultura em linhas gerais, porque não existem mercados virtuosos. Uma vez, enfim, fui meio punk assim, numa história, eu estava se eu não me engano, em Gramado, ano passado, e eu abri a minha palestra dizendo, me chamaram aqui para discutir mercado de cinema, e eu fiquei uma semana procurando o mercado e não encontrei. O pessoal ficou bravo, mas depois eu consegui me explicar. Mas é verdade. Se eu penso um mercado como essa relação entre oferta e demanda, virtuosa, livre, em que eu consigo escoar a produção, em que eu tenho uma possibilidade de planejamento, de compreensão do público consumidor, se todos os demandantes estão satisfeitos com aquilo que querem, ora, isso é um mercado constituído, completo. Então, assim, eu acho que esse passo anterior na discussão de o que é economia é fundamental para pensar a economia da cultura.